E como há 15, 20 dias atrás, 21 dias atrás, não sei, Helene começou a falar sobre desejos tóxicos, vai continuar falando. E, como eu falei, você me respondeu uma pergunta naquele dia, e me veio desejo, não tóxico. Oh, glória! Vou falar sobre desejos também. Glória a Deus! Desejos tóxicos têm poder de governo. Desejos tóxicos têm poder de governo. 1 Samuel 8. Basicamente as passagens vão ser praticamente as mesmas. Tirando as que não são, todas as outras são iguais. 1 Samuel 8. Primeira não, perdão. Primeiro. Não é carta, é livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 6. 1 Samuel 8? 8. É. Quiser que eu fale mais uma vez? Estou aqui para falar. O desejo tóxico tem poder de quê, Edson? Governo. De governo. Amém? Diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram direito. Então os anciões, todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. E não foi um pedido, foi uma ordem. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essas palavras não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel foi e orou ao Senhor. E eu quero começar com a primeira pergunta. Qual era o plano de Deus para a nação de Israel? Se a gente for olhar em Deuteronômio 14:2, a gente vai ver que está escrito o seguinte: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Basicamente, esse era o plano de Deus para Israel. Dentre todas as nações, o escolheu para ser povo dele. Ponto. Só isso? Não. Para que mais? Também, mas qual era o plano para Israel? E o que mais? Deus tinha um plano, que era que todas as nações fossem abençoadas através deles, né? O que Deus falou lá para os 3 patriarcas: em ti serão abençoadas todas as famílias, ou benditas. Em ti, Abraão, Isaque e Jacó. Como disse a pastora Dirlene, sacerdócio real, nação santa, tudo isso é o plano de Deus. Para
que através dessa nação escolhida, todas as demais também encontrassem com esse Deus, ao qual foi falado aqui no início, digno de louvor, adorá-lo o tempo todo, dar graças, e era incumbência desse povo. Deus queria todas as nações, mas escolheu um para que as demais achegassem a ele. Mas para que isso acontecesse, o que era necessário? Que a vontade de Israel estivesse alinhada com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. Os nossos desejos geralmente não são bons. Então, para que os nossos desejos sejam bons, tem que estar aliado com os desejos de Deus. Porque senão, podem ser tóxicos. É claro que eu tenho desejos e que muitas vezes não estou assim tão espiritual para poder ter aquele desejo, mas que não é tóxico. Estou com vontade de comer algo diferente, estou com vontade de ir ali no Nordeste tomar um banho de praia. Aleluia! Estou com vontade de trabalhar. Glória! Mas a gente encontra uma redinha ali, logo a vontade passa. Mas enfim. E qual foi a escolha de Israel? Qual foi a escolha de Israel? Segundo a Bíblia, cerca de 280 anos antes, Deus disse para Israel que ele desistiria de Deus e escolheria um rei para governá-los. Essa fala que nós lemos aqui em 1 Samuel, ela foi dita em Deuteronômio 14, versículo 2, Deuteronômio 14, 2, que eu não falei o versículo, foi o plano de Israel, né? O plano de Deus para Israel. A escolha de Israel, Deuteronômio também, 17, 14, que diz: quando entrares na terra que te há de dar o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se achem ao redor de mim. E aí, se quiserem continuar Deuteronômio 17, a gente fica mais assustado com o que Deus vai relatando. Mas enfim, aqui até cabe um versículo bem popular que até quem, vamos dizer assim, não tem religião, conhece bem, que é: diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. É versículo? E está escrito lá em 1 Coríntios 15, 33. Só que aquela versão é uma versão diferente da que a gente vai ler aqui agora. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é o versículo. Como eu costumo falar, a grande maioria dos ditados populares eles saem de dentro da Bíblia. E foram muitos que eu já encontrei. Muitos mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Depois de se estabelecerem na terra prometida, entraram e se estabeleceram. O povo de Deus viu como eram os costumes das nações que ali habitavam. Ouviu suas histórias. Se misturou com eles e escolheram ser como eles. As más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Minha mãe já falava isso o tempo todo. E foi aí que deu esse problema. E por que deu esse problema? Salmo 106, 34, 36 responde a pergunta, né?
eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e aprenderam as suas obras e serviram a seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Os nossos desejos, as nossas vontades, eles nos conduzem a armadilhas, ao laço do passarinheiro, a ser atingido por uma flecha, por uma seta, mas são esses os caminhos. Olha o porquê. Foi dada uma ordem: destrua todos os povos. Não foram destruídos. E a partir do momento que se misturou, deu ruim. Desobediência, que é o que se tem falado desde o início do ano. O pastor Cleito tem colocado todos os dias, toda palavra, ele frisa: desobediência. Tem que obedecer. Isso, aliado às desculpas dos maus comportamentos dos filhos de Samuel, ativou o que já estava no coração: fugir do governo de Deus. Meu Deus. Deus não é ditador, ele é permissivo. Ele não exige que aceitem a sua vontade, ainda que ela seja melhor. Mas uma coisa é clara: temos que tomar cuidado com os nossos desejos e com o que nós pedimos, pois ele pode conceder. Ele pode conceder. Todavia, com as nossas decisões, as decisões que tomamos, todas elas têm consequência. Por isso que eu até brinquei com a Rebeca: tem consequência se não sair daí, porque eu quero sentar aí. Tem consequência. Salmo 106,15 diz: e ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Deus é tão mau assim para enviar? É consequência. É a consequência. A partir do momento que a gente escolhe um caminho tortuoso, Deus não precisa fazer absolutamente nada. Por si só, aquele caminho vai fazer com que a gente chegue a essa magreza de alma. Magreza de alma. Foi magreza física, não foi magreza de corpo. Vai continuar comendo, vai continuar bebendo, vai continuar se divertindo, vai continuar fazendo tudo. Alguns vão até se tornar obesos, mas a alma vai estar magra, longe, distante do Senhor. A consequência, que muitas vezes, igual já foi falado aqui em outras ministrações, pode, como foi o caso da queda, pode não ser visivelmente aparente o dano que aconteceu, mas ele está ali, e se não abrirmos os olhos e enxergarmos que esses desejos estão nos matando e secando a nossa alma, a gente só vai gerar abismo em cima de abismo. Diante de tudo isso, já que escolheram o rei, Saul foi a escolha acertada para rei? Saul foi a escolha acertada? É uma pergunta complicada. Porque se a gente falar que não, a gente está chamando Deus de mentiroso. Deus erra? Não, quem escolheu foi Deus. Deus escolheu. Não, eles escolheram o povo, mas se depois ler Deuteronômio, Deus queria um chefe, um líder. Ele falou, consequentemente, era para ser um capitão. Sim. Mas se fazem tudo o que era para ser feito, se Saul faz tudo o que era para ser feito, ia ser constituído rei. ele ia ser constituído rei. Verdade. Mas Deus foi lá e escolheu Saul para dar continuidade. Mas foi Deus que escolheu Saul. Ainda que tenha sido para capitão, ainda que tenha sido para líder. Então, vamos
dar uma analisada no início da vida de Saul, Vamos lá. quando Deus o enxerga lá no meio das malas. O capítulo 9 de 1 Samuel, no versículo 2, diz que ele era o mais belo e o mais alto do filho de Israel. Acho que você até falou isso na semana, no seu desejo, não sei, mas Cleito tem falado umas 10 vezes aí já nesse último mês. Era o mais alto e o mais belo dos filhos de Israel. O versículo, no mesmo capítulo 9, os versículos de 3 a 5, diz que ele era obediente a seu pai. Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar jumentas. Foi uma ordem. E ele obedeceu. Além de obediente, ele também se preocupava com seu pai. Disse ao moço: voltemos para que não se aflija por nós, o pai dele. Deixe de se preocupar pelas ovelhas e comece a se preocupar com eles. Considerando que naquele tempo os reis eram grandes e fortes, Saul era a escolha certa, aos olhos do povo. Porque o povo queria um rei. Deus conhecia o coração deles. Então, quando a gente fala, foi Deus que escolheu, mas era o que estava no coração, segundo as nações que estão ao nosso redor. Então, a escolha realmente foi de Deus? Já dá para mudar a resposta, não dá? Já dá para mudar a resposta. Porque Deus concede o desejo. Sim. Podem não ter falado, ou podem ter falado, não está escrito, a igreja tal tem um rei que é desse tamanho, que é destemido, que luta, que briga, isso, aquilo, outro. Queremos um rei igual aquele. Aí Deus foi lá, viu alguém que o mais alto de Israel dava aqui no ombro, ele estava... A mão do Cleito dá um palmo, a minha dá 2. Acima do meu ombro e por aí vai. Considerando esse tempo aí, Saul pode ter sido realmente a escolha perfeita. E para estar diante de Deus, requer o quê? Obediência. E Israel teria começado com o pé direito. Olha as características. Honrava o pai, né? Honrava o pai, se preocupava com o pai, era grande, forte, como todos os outros reis. Então, para poder receber as benesses, os benefícios que vêm do Senhor, tem que estar alinhado com ele. Então, quem obedece pai, quem obedece a mãe, fica fácil de obedecer ao Senhor. Então, a casa dele está bem estruturada. Então, vai ser fácil. E Deus olhou bem. Então, como eu falei, Israel teria começado com o pé direito. Ilusão, só aparência. Samuel enxergou isso depois em Eliade. E Samuel não aprendeu aqui, né? Ele não aprendeu aqui da primeira vez. Vejamos um pouco mais, é pura ilusão. Vejamos um pouco mais. O versículo 6, do mesmo capítulo, o mostra como despreparado. Chegou à terra de Zuf e não sabia que ali havia um profeta que poderia ajudar na localização das jumentas de seu pai. Ou simplesmente não se lembrou dele, além de sair para uma jornada despreparado, sem recurso. Ele saiu atrás das jumentas, não sabia onde elas estavam, não sabia quanto tempo ia levar, e ele saiu sem recurso. O versículo 7 e 8 mostra um senhor, um líder, sem planejamento, não avaliava os imprevistos, as dificuldades, e por isso foi dependente do seu servo. O servo estava preparado, o líder não. No capítulo 13, versículo 11 e 12, o mostra impaciente, incrédulo e imprudente. Vai devagar. 13 quanto? 11 e 12. 13 e 11?
Capítulo 13, versículos 11 e 12. Ele se mostra? Impaciente, incrédulo, imprudente. Isso é tudo no início. Vamos dizer assim? Da sua carreira. Meteórica. Meteórica. Pronto? Sim. 13, 11 e 12. Samuel disse... Oh, Jesus. Samuel disse ao Jesus? E Samuel disse: o que fizeste? Disse a Saul, né? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhando para longe de mim e que tu não vieste dentro dos dias indicados, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor, e forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada ou um holocausto ao Senhor. Teoricamente, o que passou na cabeça de Saul? Espera lá, eu sou rei. Agora eu sou rei. Ou eu vou ser rei. Segundo, eu sou profeta. Eu profetizei. Então eu posso ser sacerdote. E posso fazer queimada. Então ele foi impaciente, não soube esperar Samuel, foi incrédulo porque se o povo vai embora, de repente o povo vem. Desde quando Deus abandonou o seu povo? Desde quando Deus disse e não cumpriu? O que a gente entende aqui, que apesar de obediente ao seu pai, ele nunca, da família estruturada, talvez, como fosse ali o que a gente entendeu, talvez ele nunca participou de uma reunião, de um culto familiar. Ele não sabia onde é que estava o profeta. Ele não soube, não teve paciência, não sabia que Deus nunca abandona. Se foi lá Deus que chegou, escolheu e mandou, como é que eu vou desobedecer? Ele não conhece a história anterior, ele não viu os livramentos que o Senhor deu desde o início, passar no Mar Vermelho, tirar do Egito. Então, impaciente, incrédulo e imprudente. Esse era Saul. As coisas boas, pura ilusão. E tudo isso daí. Agora, qual era o plano de Deus para Saul? 1 Samuel 10:6. Aí a gente já até falou, né? Dessa passagem. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Meu Deus. Este era o plano de Deus para Saul. Deus sabia quem era Saul? Sabia. Mas Deus tem plano na vida de todos nós. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo depois do Espírito Santo se apossar de Saul, como foi falado, como Deus disse, então se Deus disse que ia chegar a tempo e que os filisteus não ia invadir, ele teria que ter entrado. Mesmo depois disso tudo, Saul cabia somente a ele aceitar a transformação de um novo homem. Porém, não se permitiu porque o seu coração estava firmado em desejos tóxicos. Eita. E não se rendeu à vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Não se rendeu, como diz minha amada esposa. Certamente, em sua onisciência, Deus sabia que Saul não se tornaria em um novo homem. Então, por que Deus escolheu para rei? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A metade dela, pelo menos, já está respondida, né? O povo queria alguém semelhante
aos reis dos povos que estavam ao seu redor. Deus sempre procura ensinar a todos que se relacionam com ele. Aleluia. Assim foi com Saul, como está escrito em Deuteronômio 17, 19. E o terá consigo, terá o quê? O livro da lei. E nele terá todos os dias, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, Aleluia. seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Aí, Deus escolheu Saul e deu oportunidades e condições e o quis ensinar. Entretanto, esse ensinamento não era só para Saul, era para todo Israel. Não foi Israel que pediu o rei? Então, esse ensinamento também a respeito de tudo que aconteceu aí com Saul e de tudo que iria acontecer, era um ensinamento também para Israel. Pois, mesmo depois de alertados por Deus quais seriam os direitos do rei, que está, não vamos ler, mas que está lá em 1 Samuel 8, de 11 a 18, relatados pelo profeta Samuel, segundo o que Deus havia determinado que falasse, não deram ouvidos, porém disseram, teremos um rei sobre nós. Mesmo depois disso tudo, eles declararam, de novo, teremos um rei sobre nós. Deus quis mostrar ao povo que qualquer governo fora dele é insuficiente, falho, despreparado, desobediente e, em sua maioria, obstinado. E vai muito mais além do que uma simples desobediência. Então o ensinamento não foi só para Saul, foi para todo Israel. Mas o desejo tóxico estava mais latente do que obedecer, do que entender que a escolha perfeita era o próprio Deus. Com as suas falhas, com as sucessivas falhas do rei Saul, Deus mostrou ao povo as consequências em ter um rei que não ele, e os ensinou através delas, mas de nada adiantou. E até hoje. Não sei. Pelo menos não tem rei, né? Aí agora é o seguinte. Cabe a nós, né? Tomarmos cuidado com os desejos, pois eles podem ser tóxicos. Cuidado com os desejos que temos. Então, temos que tomar esse cuidado. Verdade. Porque esses desejos podem ser tóxicos. Muitas vezes nós não vamos identificar a princípio se esse desejo ele é tóxico ou não. Porque como eu falei aqui no início, poxa, queria estar lá na praia, lá em Salvador, não sei. Não, Salvador não. E agora foi pessoal. É porque eu não conheço. Eu queria estar. O que eu queria falar é que eu queria estar sozinho para justificar o desejo tóxico. Pode ser um desejo tóxico. É bom, eu estou cansado da Vânia todo dia, eu vou sozinho. Então eu vou para onde? Para uma praia que eu conheço. Vai não. Eu vou pra praia. Não vai não, né? Eu penso em ir sozinho, Mas vai que ela permita, vai que ela deixa, vai que ela endolce, vai que ela dá o endolço lá e me permita ir. Glória a Deus. Aqui em casa esse tipo de lei prevalece. Ela vai e você fica, né? Mas agora quando Aí- eu... Aí na praia, aí as mulheres andando para lá e para cá, bate os desejos, e aí? Então, teoricamente, já estou cansado, a gente preparou, e aquela turma, não, mas eu não posso ir, acontecer uma coisa, vai você para não perder as passagens, né? Custou tão caro, vai perder? Não, sai.
E isso daí pode se tornar um desejo tóxico. Estou dando um exemplo bem, bem drástico, né? Mas o fato é que algumas escolhas que a gente faz, a gente não sabe onde elas vão dar. Tendo um Deus que nos governe, ele vai orientar. Não vai por aí não, porque por aí tem um espinho. Não vai pegar manga naquele pé ali não, porque você vai torcer, como diz o pastor Cleide, você vai torcer a patinha. Vai passar 20 dias com o pé para cima, sem poder levantar, 20 dias com o pé para cima. Mais 20 dias, mais um mês, 2 meses fazendo fisioterapia e só vai poder caminhar depois de quase 6 meses direito, sem mancar. Mexerica pode, né? Daqui a pouco eu vou atacar. E desejos tóxicos escravizam a todos que se submetem a eles. Desejos tóxicos escravizam a todos que se submetem a eles. Ainda que não saiba que estava sendo tóxico naquele momento. Se não, depois de alertado, porque Deus sempre alerta. Não arredar o pé, vai ser escravizado. Quantos reis nós temos hoje na vida? Quantos nós já colocamos como governo sobre nossa vida? Se a gente for fazer uma análise dos desejos, das preferências, das prioridades, quantos reis governam a nossa vida? E aí a gente pensa que essa escolha só foi feita lá pelo povo escolhido e nós também não somos povo escolhido. Desculpa. 1 João 2:15. Eita. 1 João 2:15 a 17 diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é em uma versão, agora até esqueci qual é a versão, transformadora, a versão transformadora. Concupiscência da carne, ela mostra que é desejo intenso por prazer físico. Então, concupiscência da carne é o que tem no mundo. Desejo intenso por prazer físico. A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é o desejo intenso por tudo que vemos, e a Bispa Vera já falava principalmente do homem. O homem, ele é visual. Quando ele olha, que ele bate o olho, o perigo mora ali. Então, bater o olho, fecha, vira e não dá segunda olhada, porque a segunda olhada pode gerar um desejo tóxico. E a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, sabedoria não, a soberba da vida, que é o orgulho de possuir, orgulho de ter, orgulho de poder mostrar para as pessoas, e se engrandecer, né? A soberba não procede do Pai, nada disso, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, posso ter desejo? Posso, mas de acordo com a vontade do Pai. E para isso, a gente precisa saber qual é a vontade do Pai. Um outro alerta, Salmo 37, de 1 a 5, diz: Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade. Aleluia! Porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará
os desejos do teu Glória a coração. Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o segredo para receber o desejo que está no nosso coração? Deleita-te no Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Seguir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Entender qual que é a vontade de Deus, qual o caminho que eu devo percorrer. E aí, os desejos que já estão no nosso coração, pelo fato de estarmos o tempo todo firmados no Senhor, os desejos que vão estar aqui não vão ser tóxicos. Por quê? Porque se eu estou caminhando de acordo com a vontade dele, o que vai entrar no meu coração é o que ele vai colocar, e não o que eu coloco. E aí sim, a partir do momento que a vontade dele está dentro do meu coração, aí ele vai realizar esse desejo do meu coração. Eita, pai. E não vai ser a vontade permissiva, vai ser a vontade alegre dele. Aleluia. E o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará com que isso passe. E eu preferi pegar essa versão porque e ele fará com que isso passe. E o mais ele fará, como retrata a maioria das versões. E agora eu pergunto, o que é isso? O que é isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele e ele fará com que isso passe. Os desejos tóxicos que estão aqui no versículo 1, que é a inveja e a indignação, quando eles começaram a ficar indignados porque o outro povo está prosperando, porque eles ficaram com inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque o salário deles é alto e por aí vai, e com o próprio povo lá escolhido, que desejou o rei. Confia no Senhor, entrega o caminho no Senhor, que ele vai fazer com que tudo isso passe, que os desejos do nosso coração se realizem. E é isso. E é isso daí. Então, Glória a Deus. por isso que a gente tem que fazer a pergunta: a qual governo nós queremos entregar a nossa vida? Amém. Qual governo eu quero entregar a nossa vida? A minha vida? Ou o que nós queremos entregar às nossas vidas? Qual governo? O governo do Senhor, que é certo? Ou aquele governo que o meu coração deseja, e Deus, como é permissivo, vai entregar, e aí nos virá sobre nós magreza de alma e sabe-se lá mais o quê. No início pode estar tudo às 1001 maravilhas, mas logo, logo recairá sobre nós as consequências por conta das escolhas erradas. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te adoramos, porque o Senhor tem, através da sua bondade, do seu amor sobre nós, nos alertado e nos mostrado, Pai amado, que fora de ti não há outro Deus. É bem verdade, Pai amado, que nós lemos e nós vemos isso todos os dias, mas nem sempre nós percebemos que uma escolha, Pai amado, uma única escolha que nós fazemos, sem antes olhar, orar, olhar para ti e te perguntar se aquela escolha é realmente a que o Senhor gostaria que fizéssemos, essa escolha, Pai amado, pode levar a nossa vida a um dano, a um desastre, Pai amado, sem igual. E é por isso, Pai amado, que nós te agradecemos, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos guia, Pai amado, por caminhos
aonde, Pai amado, não há pedra de tropeço. E se há, Pai amado, se for necessário passar por esse caminho, o Senhor nos alertará e com sua bondade, com o seu amor, o Senhor fará com que nela nós não venhamos a tropeçar. Te dou graças, Pai amado, porque a cada dia o Senhor tem feito com que a nossa mente, o nosso coração, Pai amado, possa estar mais voltado para o Senhor e a gente possa, Pai amado, diretamente voltado para Ti, realizar os desejos que o Senhor coloca em nosso coração. Sabemos, Pai amado, que estamos longe, mas muito longe do que o Senhor sonhou e planejou para nós. Mas sabemos que podemos contar com o Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que não abandona, o Senhor é aquele Deus que quando começa a caminhar, não nos deixa, Pai amado, sozinho pelo caminho. O Senhor é aquele que vai conosco até o fim. E é por isso que nós te agradecemos e te louvamos, Pai amado. E te peço hoje, Pai amado, ainda uma bênção especial sobre a vida dos nossos pastores, que hoje, 12 de julho de 2023, estão completando 21 anos de casados. Comemorando, Pai amado, aqui em uma reunião para estarmos orando e adorando ao Senhor. O salmista diz que não tem outro lugar melhor para estar do que na tua casa, do que na tua presença. É ali, Pai amado, que nós queremos estar. E eles, Pai amado, nesse tempo todo estiveram na tua presença, nesses 21 anos, sendo guiados pelo Senhor. E até aqui, Pai amado, o Senhor tem confortado seus corações. Nesse tempo, Pai amado, em que nós vemos que muitos casamentos são destruídos, os desejos do coração deles sempre foi te servir, sempre foi fazer a tua vontade. E é por isso, Pai amado, que hoje eles estão aonde eles estão. Possa ser, Senhor, que o mundo não os enxergue desta forma, mas nós conseguimos enxergar. O Senhor consegue enxergar, Pai amado, a realeza, a soberania, Pai amado, que o Senhor colocou na vida deles. O sacerdócio santo, Pai amado, que está sobre a vida deles. As vidas, Pai amado, que estão sendo conduzidas, que estão sendo libertadas, que estão sendo, Pai amado, conduzidas para junto de Ti, que estão sendo salvas pelo Teu Espírito Santo, que podem ser convencidas pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor colocou no caminho de cada um, Pai amado. Que o Senhor continue os abençoando, que o Senhor continue fortalecendo as suas pernas, que o Senhor continue, Pai amado, derramando desejos, somente desejos que vêm do seu coração. E que esses desejos, Pai amado, depois de estarem em seus corações, possam ser concedidos. O Senhor conceda os desejos que estão em seu coração. Traga, Pai amado, alegria. Traga, Pai amado, fortaleza. Traga, Pai amado, louvor e adoração através da vida deles para todos aqueles. Pai amado, traga refrigério para eles. Traga, sim, Senhor Jesus, tudo o que eles necessitam. O Senhor conhece, Pai amado, o coração. O Senhor conhece os seus desejos. E assim, Pai amado, realize. Realize, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.